Olá, amigos, sejam bem-vindos mais uma vez, agora para a segunda parte sobre as teorias do absolutismo. Na primeira videoaula, nós discutimos o Maquiavel. Agora, na segunda, nós vamos partir para esse autor aqui, chamado Thomas Hobbes, e depois Jean Baudin e Jacques Bosset, correto? Então, voltando ao nosso ponto de partida, se vocês estão bem recordados, nós falamos dessa obra aqui chamada O Príncipe, de Maquiavel. Então, Maquiavel vai ser defensor de um Estado extremamente forte, certo? Que garanta o bem comum e a soberania daquele espaço ali. Perfeito? Então, se for necessário aplicar a força para manter o controle desse Estado, politicamente a pessoa está correta. Vamos dizer o seguinte, né? É difícil falar assim, né? Mas eu vou te dar um exemplo. Faça de conta que você é um governante daquela época, perfeito? Aí, resultado, você descobre que um parente seu conspirou contra você para lhe tirar o poder. E a pena no seu reino é a execução. Aí você entra num dilema aqui. Seria correto eu mandar executar um parente meu de acordo com a ética, né, com a visão cristã? Isso é extremamente reprovável, né, é abominável. Mas no campo da política, Maquiavel acha que isso se justifica, porque no campo da política você tem que usar todas as ações necessárias para manter o controle do Estado. Então, se você tem coragem de executar um parente, o que você não faria com os outros que conspirassem contra você? Ou seja, para ele, o que é importante não é o amor, mas sim o respeito. E o respeito se impõe pelo medo. Entendido até aí? Tá certo? Aí é mais ou menos isso. É por isso que a política não pode ser julgada pela ética, porque em determinados momentos você é obrigado a sujar as mãos, né? Para Você não pode seguir os princípios da moral, porque a política é um campo que é o campo do real, correto? Você não pode ser bom entre os maus, porque isso, para Maquiavel, pode provocar a tua ruína, tá certo? E porque, no caso da admiração, do amor, as pessoas são ingratas, as pessoas podem trair, mas as pessoas não traem quando sentem medo, né? O medo impõe o respeito. Entenderam isso? Mais ou menos essa visão realista que Maquiavel tem em relação no campo da política. Aí vamos avançar um pouco mais, e agora sim nós vamos entrar nesse autor aqui, né, na obra desse autor, chamado Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes ele foi um teórico do século XVII, um teórico inglês, correto? Nascido nesse período aqui, entre os séculos XVI e XVII, foi teórico, político, filósofo, matemático inglês, e sua obra mais evidente ou mais relevante foi o Leviatã, que a gente vai falar sobre esse tema aqui, tá bom? Daqui a pouco. Cuja ideia central era a defesa do absolutismo. Bom, ele defendia o absolutismo porque ele era nobre de origem, tá certo? Então ele defendia a classe dele. E durante o período que ele viveu na Inglaterra, onde ele atuava, né, ocorreu uma guerra civil. E essa guerra civil provocou uma série de brutalidades entre os membros do parlamento e o rei, que é o Carlos I. E ele foi obrigado a fugir da Inglaterra, correto? Então, dentro desse estado de caos, é que ele vai tentar elaborar uma teoria que vai explicar o nascimento, o surgimento do Estado e a necessidade da centralização do poder por parte do rei para ordenar aquela sociedade ali. Entendido? Então, ele vai elaborar uma teoria que favorece Carlos I. Vamos dizer assim. Aí, retomando aqui, o que acontece é o seguinte: é que, para ele justificar o Estado, ele vai recorrer a uma espécie de trabalho intelectual,
correto? Esse trabalho intelectual vai buscar nos primórdios a origem do Estado. E vamos lá. Então, nos primórdios, nos primeiros tempos da humanidade, né, todos os indivíduos eram livres. Não havia nada que restringisse as ações das pessoas de forma geral. Todo mundo era livre para fazer aquilo que quisesse e bem entendesse. Porém, ao conviver em sociedade, as vontades acabavam entrando em choque, entendeu? Aí, resultado, gerava o conflito. Quando gera o conflito, que lógica vai prevalecer? A lógica do mais forte. Mas esse indivíduo que é mais forte, que impõe a sua vontade, também pode ser eliminado no outro momento. O que gera uma insegurança é a guerra de todos contra todos. Entenderam isso? Aí, resultado. Aí vamos ler aqui, na questão dos ideais. Para Hobbes, todo conhecimento vem de sentidos, correto? Aí, ou seja, ele é material. A paixão é mais forte que a vontade na moral e na política. Ou seja, a paixão que eu digo, né, são os sentimentos, a passionalidade. Então, tem hora que os costumes não vão resolver aquilo, a conduta, né, não vão assegurar uma conduta harmônica dos indivíduos. E para isso nasce o Estado. Então, vamos dizer assim, para evitar a guerra de todos contra todos, como a gente vai ver aqui em algum momento, nesse slide, correto? O que levaria a humanidade à própria extinção, porque, segundo ele, o homem é o lobo do próprio homem, lupus homini lupus, né? Aliás, homini lupus hominis. Então, o que acontece? Os indivíduos têm que aderir a uma espécie de contrato social, que consistiria no seguinte: cada indivíduo abriria mão de parte da sua liberdade em nome de um poder maior que garantisse a segurança de todos, tá certo? E qual seria o benefício desse Estado? Assegurar a vida dos indivíduos, que a vida é o bem maior que cada indivíduo possui. Então, estaria aí o surgimento do Estado, né? Está aí o surgimento do Estado. O Estado surge devido a uma necessidade social, tá certo? De ordenar aquela sociedade ali. Perfeito? E daí ele vai, como é que eu posso dizer? Expressar a teoria dele através desse título, porque ele vai comparar as origens do Estado com o Leviatã. O Leviatã é um monstro bíblico indestrutível que aparece, né, no Apocalipse bíblico. Então, acontece que o Leviatã ele não é desejado, correto? Mas ele é necessário para que a obra divina dê continuidade, dê prosseguimento. É a mesma coisa o Estado. O Estado não é desejado, mas é necessário para regular as ações dos indivíduos, as ações dos indivíduos que estão imersos em sociedade, entendeu? E garantir a segurança de todos. É mais ou menos isso. Se você, por exemplo, estiver numa fila, correto? Para pagar uma conta. Um exemplo bem básico mesmo. E, de repente, um idoso atravessa a sua frente e toma o lugar, né? Fica bem na sua frente. Você vai chamar a atenção desse idoso, você pode não gostar, mas a tua educação, como você é uma pessoa educada, bem formada, você não vai falar nada. Por quê? Porque você, de acordo com os costumes que você teve, de acordo com a sua educação, você vai respeitar aquele idoso. Mas caso você resolva não respeitar, ele tem direitos, esses direitos são garantidos pelo Estado. Então, quando o costume, né, quando a educação não funciona, o que vale é a lei, o que vale é o poder do Estado de punição, entendo? O poder de punir, correto? Entendido até aí? Então, chegamos agora no ponto, né, que é bem fácil de entender. A questão toda não é o Estado, né?
Mas quem iria controlar o Estado? Então, como ele é nobre, quem que deveria controlar o Estado era o rei. Através do quê? Da centralização do poder e teria o poder absoluto de garantir a segurança e a harmonia dessa sociedade. Então, ele vai legitimar o absolutismo monárquico, correto? Então tá. Então vamos ver aqui. Os súditos do Estado são extremamente individualistas e só se reúnem em comunidade porque esse é o melhor meio de sobreviver. E também tem uma ideia negativa da humanidade, correto? Então, as pessoas são individualistas porque cada um só quer saber dos seus interesses. Mas então eles não se reúnem em comunidade porque querem e gostam, mas porque isso é necessário para garantir a sobrevivência, tá certo? Em conjunto. Entenderam isso? Então, no livro do Leviatã, Hobbes defendia a tese do homem que, por viver em estado de natureza, quando ele fala estado de natureza, é estado de total liberdade, tá? Sem restrições, onde todos estariam preocupados com seus próprios interesses, seria necessária a existência de um governante forte para apaziguar os conflitos, né, devido ao excesso de vontade, os conflitos humanos, porque isso evitaria a guerra de todos contra todos, bellum omnis, né, a guerra de todos contra todos. Só que seria evitada através do quê? De um contrato social, que é aquele caso que eu tinha falado a vocês. Cada indivíduo abriria mão de parte de sua liberdade, abdicaria de parte de sua liberdade, em nome de um bem maior que era a garantia da própria vida. Ele chama esse estado de segurança. Entenderam isso? Então tá, Hobbes defendia, isso aqui eu posso falar na aula presencial, mas vamos lá. Hobbes defendia que a igreja cristã deveria ser administrada pelo monarca. Por quê? Porque durante o processo dessa guerra civil, o qual ele foi obrigado a fugir da Inglaterra, havia muito fanatismo. Então, o monarca, né, o soberano, o poder político, ele deveria controlar não somente o parlamento, mas também a igreja, para que permitisse, né, que houvesse mais tolerância religiosa. Entendido até aí? Então, o Estado garantiria, né, a harmonia dentro do campo do culto das religiões. Tá, vamos lá. Agora, saindo de Thomas Hobbes, vamos lá. Ah, sim, só um detalhe. Eu vou apontar aqui um filme, né, para vocês exemplificarem mais ou menos o que Hobbes quer dizer. Esse filme está lá no. Você pode assistir de graça no YouTube, que é chamado Senhor das Moscas. O Senhor das Moscas trata, né, de um bando de crianças que sofrem um acidente de avião e vai parar numa ilha. Então, no começo, tudo era organizado, tudo era bem civilizado, mas aos poucos que eles vão conquistando cada vez mais liberdade, eles vão saindo dessa convivência harmônica da civilidade para a barbárie. Né? Por quê? Porque não há um poder maior que controle essas crianças. Correto? Então vai acontecer coisas horrorosas durante o processo de convivência deles. É um filme muito bom, seria legal de assistir. Mas lembre-se que é uma ficção, tá ok? Tá, agora nós vamos para Jean Baudin e Jacques Bossé. Esses dois, embora tenham vivido, né, Jean Baudin é um francês e o Jacques Bossé também, eles escreveram obras diferentes, correto? Tá certo? Um no século XVI, outro no século XVII. Aí o que acontece? Deixa eu voltar aqui. Ops. Aí tá. Oh, não, 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 não. O que aconteceu aqui? Vamos ver aqui. Oxi. Só um minuto. Gente, vocês viram que travou aí, né? Então vou ter que sair um instante aqui. Vamos ver. Oxi. E voltar para cá. Isso. Vamos lá. Beleza. Então tá.
Os dois escreveram obras diferentes, mas eles concordam num determinado ponto, correto? Que é a teoria do direito divino dos reis. Ou seja, que o rei não deveria prestar contas de seus atos para os súditos, para as entidades, né, das instituições políticas, mas apenas para Deus. Aí vamos lá ver aqui. Baudin era um jurista francês, membro do parlamento, professor de direito, que defendia a soberania e um poder perpétuo e ilimitado. Quer dizer, por que esse poder perpétuo? Que garantiria a soberania da nação, correto? E ilimitado, ou seja, sem restrições legais. Sendo assim, as únicas limitações do soberano seriam a lei divina, e seria julgado por Deus por conta de seus atos. E a lei natural, que é para manter a soberania do Estado, correto? Baudin usava o argumento religioso para justificar o poder do rei, da mesma forma que Bossuet, na obra dele, Os 6 Livros da República. Vamos lá. Agora, o Jacques Bossuet também vai entrar na ideia do direito divino, só que bem mais direto, né? Ele não vai ser como Baudin, que o Baudin diz que existem 2 tipos de leis, a lei dos homens e a lei divina. Já Bossuet vai afirmar que toda forma de poder vem de Deus, correto? E se Deus escolhe um indivíduo, né, para ser rei, isso faz parte da obra da providência divina, correto? Então, contrariar o rei seria contrariar as leis da natureza divina, o que para ele é um pecado mortal, que te levaria para o inferno. Entendeu? Um dos reis que se valeu das suas ideias foi o monarca absolutista Luís XIV, que foi o mais absolutista de todos os reis franceses, correto? E a obra do Bossuet é a política tirada da Sagrada Escritura. Então, você pode reparar que os dois, né, tanto Bossuet como Baudin, concordam que não deveria haver restrições para o poder do rei e que isso só deveria prestar conta de seus atos, né, para Deus, correto? Entendido até aí? Então, o Jacques Bossuet também vai legitimar, né, o absolutismo monárquico junto com Jean Baudin. E assim nós finalizamos nossa aula de agora, né, e terminamos com esse tema aqui. Obrigado pela paciência e até a próxima, amigos.